E aí, galera, depois de muito tempo eu vim aqui gravar um vídeo para vocês, né? Faz tempo que eu tinha gravado e hoje eu resolvi gravar, mas vai ser assim, papum, eu não vou fazer nenhuma edição. Se eu errar, me desculpem, mas enfim, é o problema, né, de gravar sem nenhuma edição. Mas, pois bem, eu venho acompanhando o Campeonato Brasileiro e resolvi fazer um vídeo sobre um possível campeão, que é o São Paulo. Eu pensei, destrinchei tudo e vi 4 pontos que podem definir o São Paulo como campeão brasileiro. Eu vou estar olhando aqui pro cantinho sempre, porque eu tô com papelzinho e com o celular, justamente para estar acompanhando e passando melhor a informação para vocês. Beleza. Como vocês sabem, o Campeonato Brasileiro está na 23ª, acho que sim, 23ª rodada. E hoje tem Atlético Mineiro em primeiro com 42, São Paulo com 41, Flamengo com 39 e o Internacional com 37. Esses são os 4 primeiros colocados. São Paulo jogou ontem, hoje é dia 29, jogou ontem contra o Bahia, ganhou de 3-1. O Internacional empatou com o Atlético Goianiense. E os paulistas, São Paulo, o Palmeiras e o Santos. O Palmeiras ganhou de 3-0 do Atlético Paranaense, e o Santos ganhou do Sport de 4-2. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Depois de tantos e tantos anos de São Paulo sem um título, esse ano, diferente do ano que o Aguirre estava treinando, eles estão com um pensamento vitorioso. Mas eu consegui achar 4 pontos que mostram que o São Paulo pode ser sim campeão brasileiro de 2020. Eu vou começar falando aqui para vocês, vou explicando o porquê. O primeiro, o São Paulo tinha 3 jogos a menos, agora tem 2 jogos a menos que o primeiro colocado, e agora vai ser no caso 1, porque o Flamengo não vai jogar nessa rodada, se eu não me engano. Mas o que é que acontece? O São Paulo ainda tem 2 jogos a menos em relação a muitos outros times, e hoje está com 41 pontos. O que é que acontece? Os jogos são contra times que estão brigando pela parte de baixo da tabela, estão brigando na parte de baixo, que no caso são o Goiás e o Botafogo. O Goiás, o São Paulo vai jogar nessa quinta, às 7 horas da noite, se eu não me engano. Depois, no domingo, enfrenta o Sport. E depois, na quarta-feira da outra semana, enfrenta o Botafogo. Ou seja, são 3 jogos que o São Paulo consegue somar 9 pontos. Eu acredito que o São Paulo consiga somar 9 pontos facilmente. Principalmente esses jogos atrasados. Ganhou do Goiás um placar meio apertado, né? Mas tudo indica que eles vão para cima no estádio deles, né? Jogando em casa, eles vão para cima. E o São Paulo, quando enfrenta clubes mais abertos, que jogam mais abertos, tende a fazer mais gols. Tanto que o caso mostrado bem definido foi o do jogo passado, esse último jogo contra o Bahia. O Bahia se lançou, São Paulo aproveitou as chances e conseguiu fazer o 3-1. O outro jogo é contra o Botafogo, e pelo que eu vejo, o Botafogo não apresenta nenhuma reação. O Goiás já está apresentando alguma reação dentro do campeonato, já está apresentando um melhor futebol, mas o Botafogo ele não consegue apresentar nada. Então, para mim, tudo indica que o São Paulo terá 2 jogos, eu não digo fáceis, mas que é o super favorito a sair vitorioso. No caso, com isso, seria esses 6 pontos somados. Hoje ele está com 1 a menos que o Atlético Mineiro. Ganhando o próximo jogo contra o Goiás, ele soma 3 pontos, vai para 44.
ou seja, 2 pontos a mais que o Atlético Mineiro. Com isso, ele teria outro jogo, que seria contra o Botafogo, e aí tá com 44, com mais 3, 47. Ficaria com 47, 5 pontos de diferença. Houve tropeços do São Paulo, né? Como todo time tem. No caso, para mim, o tropeço foi contra o Vasco, que jogando em casa, São Paulo não poderia ter empatado o jogo. Empatou, beleza. Deveria ter ganho do Ceará, também não ganhou, mas hoje fez a sua parte e ganhou do Bahia. Agora tem outros jogos que são bem complicados, mas a gente vai aguardar, né? Vamos aguardar para ver o que é que acontece. O segundo ponto que eu defini aqui são jogos em casa. O São Paulo, no primeiro turno, não teve todos os jogos, não teve todos os 19 jogos, teve só 16. E com isso, ele brigou, continuou entre os primeiros da tabela, né? Agora está em segundo, está bem definido qual é a posição que ele vai brigar agora, né? Mas o que é que eu quero dizer? Ele enfrentou clubes fora de casa. O Internacional, que terminou empatado em 1-1. O Flamengo, que ganhou de 4-1. O Santos, que empatou de 2-2, que inclusive era para ter ganho também, com falha do Thiago Volpi. Enfim, o Palmeiras ganhou de 2-0. Todos esses jogos, e também o Atlético Mineiro, que foi o único jogo que perdeu para um time que estava brigando lá em cima na parte da tabela, né? O outro jogo foi para o Vasco. E aí a gente chega nesse ponto que eu também defini. Mas o que é que eu quero dizer? O São Paulo, ele tem todos esses jogos que eu citei em casa. São todos esses times estão brigando e com certeza vão continuar brigando na parte de cima da tabela. Porém, todos esses jogos são em casa. São Paulo conseguiu bons resultados fora, com exceção do Atlético Mineiro, mas ele mostrou que ele se impôs contra esses times e que não era tão favorito assim em muitos deles, mas acabou conseguindo resultado positivo. Esse ponto está atrelado com o outro, que seria, no caso, as derrotas no campeonato. O São Paulo tem 2 derrotas no campeonato. Esse seria o terceiro ponto. 2 derrotas no campeonato. Se eu não me engano, o Grêmio está com 3. Mas o que é que eu quero dizer? O São Paulo, com essas 2 derrotas somadas, mostra que um clube com certeza, na sua opinião, na minha, de qualquer um, vai, se você perguntar quantas derrotas um clube precisa ter para ser campeão, com certeza você vai responder que é 0, né? Mas quantas menos possível? Se perder 1, 2, 3 num campeonato que tem 38 rodadas, é uma margem boa de derrotas. E o São Paulo, até então, tem 2 derrotas em 21 rodadas. Ou seja, em outras 19 conseguiu resultados favoráveis. 11 vitórias e 8 empates. 11 mais 8, 19, 20, 21, com as 2 derrotas. Então, o que é que acontece? Se o São Paulo consegue continuar assim com essa margem boa de derrotas, continuar 2 e para 3, 4 até o final do campeonato, ele conseguirá sim fazer uma boa pontuação que pode até levar ele à primeira posição e continuar nessa posição até o final do campeonato. E para finalizar o vídeo, que já está meio extenso, está 9 minutos, o quarto ponto seria clubes que podem dar preferência pela Libertadores. Hoje a gente tem o Internacional, hoje a gente tem o Palmeiras, tem o Grêmio, tem o Flamengo, enfim, são vários os clubes que estão, o Atlético Paranaense, mas provavelmente ele não passe, sendo bem
realista, né? Mas o que é que acontece? Todos esses times que podem estar, com exceção do Atlético, que não tem nem Copa do Brasil e nem Libertadores para jogar, todos esses times têm essa Libertadores e, com o andar da carruagem, pode dar preferência pela Libertadores, justamente porque é um campeonato internacional que dá visibilidade para o mundo inteiro, já que leva para o Mundial de Clubes. Então seria um ponto mais pesado, seria melhor para o clube ganhar um campeonato internacional do que um campeonato brasileiro. Então tudo isso pode desenrolar com o andar da carruagem, com o desenrolar do campeonato da Libertadores e do Brasileiro. Se o Flamengo, o Palmeiras conseguem chegar nas semifinais, final, com certeza esses times vão dar preferência para ganhar uma Libertadores. Vão botar o time reserva, vão botar o time misto num campeonato brasileiro. E o São Paulo não. São Paulo, ele tem o Fernando Diniz já mostrou muito bem qual é o estilo de jogo dele, já mostrou qual é o time dele, o time titular, que não muda muitas peças. Ele vai mudar muito pela ocasião, se está suspenso, se está machucado, enfim. Mas seria isso. O Fernando Diniz, ele não muda muitas peças, ele continuaria jogando com o time titular. Isso é meio perigoso, que pode até cansar um pouco mais na frente no campeonato, mas o São Paulo tem que continuar somando pontos. Enquanto puder, tem que continuar somando pontos. Sim, e voltando um pouco aos jogos em casa, que seria o outro ponto que eu citei, o São Paulo ainda não perdeu em casa. São, se eu não me engano, 3 empates contra o Bragantino, Bahia e Grêmio. De resto, só vitórias. Aliás, o Vasco também, que foi o último empate. Mas todos esses jogos mostram que o São Paulo, quando for para o Morumbi, é muito favorito a sair vitorioso, porque ele vem jogando muito bem, não perdeu nenhum jogo nesse campeonato brasileiro, diferente de outros campeonatos como foi a Libertadores, não perdeu em casa, mas não foi muito bem. Enfim, como foi no Campeonato Paulista, quando saiu para o Mirassol. Mas nesse Campeonato Brasileiro, ele tem uma das melhores defesas, ele tem um bom ataque e também tem o fator casa, que é um fator muito, muito impactante nesse campeonato. Além de também está conseguindo resultados fora, porque uma vitória contra o Bahia lá na Fonte Nova não é fácil, uma vitória contra o Palmeiras na Allianz Arena também não é fácil, e daqui uns jogos tem o clássico com o Corinthians, que também não vai ser fácil, mas se conseguir uma vitória, será a primeira vitória fora e é digna com certeza de ganhar um campeonato brasileiro, porque tudo que o São Paulo vem fazendo é digno de um campeão brasileiro. Sim, se vocês gostarem do vídeo, vou continuar fazendo. Se não, vou continuar fazendo também. Mas qualquer coisa eu venho, talvez essa semana, não sei, falar um pouco também da Copa do Brasil, dessas quartas de final e dessas agora semifinais, do que é que eu acho que vai acontecer. E é isso, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha e dá aquela força lá, viu?